A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é: letra A queima de um fósforo, B, o derretimento do gelo, C, a transformação do leite em coalhada, D, o desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água, e letra E, o escurecimento de um objeto de cobre. Bom, primeiro eu quero ressaltar o seguinte: o que é um fenômeno físico? Fenômeno físico, o que vai ser? É uma transformação que não modifica a constituição íntima da matéria. Por exemplo, todas as mudanças de estados físicos. Todas as mudanças de estado físico vão ser exemplos de fenômenos físicos, porque não ocorre uma transformação na qual vai transformar a constituição íntima da matéria. Diferente, por exemplo, quando nós queimamos uma folha de papel. Quando nós queimamos uma folha de papel, nós estamos promovendo uma transformação na constituição íntima da matéria. Porque o papel constituído de celulose, ele vai entrar em combustão, ele vai queimar e ele vai produzir cinzas, vai produzir gás carbônico, vai produzir água no estado de vapor. Então, nós vamos ter aí uma transformação química. É diferente da transformação física, onde nós vamos apenas promover uma modificação não na constituição da matéria, mas no estado físico da matéria. Por exemplo, se nós rasgamos uma folha de papel, dividimos em 2 pedaços. Pelo fato de termos dividido a folha em 2 pedaços, isso não significa dizer que essa folha ela deixou de ser folha, ela continua com a mesma constituição, os mesmos tipos de átomos, o mesmo tipo de substância. Então, fenômeno físico é uma transformação que não modifica a constituição íntima da matéria. E a gente poderia dizer também que fenômeno químico é uma transformação que modifica a constituição íntima da matéria. Seria o conceito, né, na verdade, de fenômeno químico. Exemplos de fenômenos químicos. Combustão, que é a queima, combustão ou queima de qualquer material é um exemplo de fenômeno químico. Formação de ferrugem também é uma transformação química. Mudança de cor de um alimento, a deterioração de um alimento, por exemplo, quando a gente guarda um alimento, uma fruta, por exemplo, na geladeira e a gente esquece lá dessa fruta na geladeira, o que vai acontecer com o tempo? Ela vai apodrecer, ela vai estragar. Aquela mudança de cor, aquela mudança no sabor, ela evidencia uma transformação química, um fenômeno químico. Então, nós podemos dizer aqui na questão número 1, pede para que a gente assinale a alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia. Vamos lá. Na letra A queima de um fósforo. Queima, que é a mesma coisa que combustão, é um fenômeno químico. Então, a letra A já está descartada. A letra B, derretimento do gelo. Derretimento do gelo é uma transformação física, é um fenômeno físico. Por quê?
Porque o gelo nada mais é do que água no estado sólido. Quando o gelo derrete, nós continuamos tendo água, só que agora nós vamos ter água no estado líquido. Então, o item correto aí na questão vai ser a letra B. Então, um exemplo de um fenômeno físico, aí na questão 1, vai ser o derretimento do gelo. Caires, mas eu não entendi, cara, a letra C, D e E. Na letra C, a transformação do leite em coalhada é uma transformação química. É uma transformação irreversível. Uma característica de uma transformação química, gente, é o fato de que ela tem essa característica marcante por ser irreversível. Quando nós queimamos algo, é irreversível, não tem como voltar atrás. Quando nós preparamos um alimento, por exemplo, quando nós cozinhamos um alimento, nós estamos fazendo uma transformação irreversível. Na letra D, nós temos aí o desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água. Uma evidência de que está acontecendo uma transformação química, de que está acontecendo um fenômeno químico, pessoal, é a liberação de gás. Eu tenho uma aula que eu dei na semana passada, foi em uma live que eu fiz aqui no YouTube, falando sobre as evidências de ocorrência de uma reação química. Então, vale a pena você ir lá depois nessa aula. É uma aula voltada para o Enem, conteúdo de Enem, com competência e habilidade, abordagem de competência e habilidade, falando sobre as evidências de que está acontecendo uma transformação química. Na letra E, nós vamos ter o escurecimento de um objeto de cobre, que também é uma evidência de que está acontecendo uma transformação química. Liberação de gás, como tem aí na letra D, e mudança de cor, que é o escurecimento de um objeto de cobre, são evidências de que está ocorrendo uma transformação química. Então, o item correto na questão número 1 é a letra B. O derretimento do gelo é uma transformação física. Todas as mudanças de estado. Caires, lembra aí novamente quais são as transformações, as mudanças de estado físico. Vou colocar aqui. Nós teremos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vamos ter a vaporização, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Aí teremos a volta, teremos a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. A solidificação, que é a mudança do líquido para o sólido. E nós vamos ter dois processos que são bem interessantes, pessoal, que são os seguintes. Nós teremos a sublimação, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. E nós temos o inverso, que é a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido sem passar também pelo estado líquido, que é chamado de ressublimação, gente. Então, todos esses processos, fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação e ressublimação, são exemplos de processos físicos, e esses processos físicos, todos eles são fenômenos físicos.